Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo de apresentação do que é o programa Casulo. Eu sou Vanessa Kober do Portal do Bem e eu estou aqui com o Hernani Fornari e a Raíssa Redjase, que são os professores desse curso maravilhoso, que é um programa. Por que é um programa? Porque ele é muito prático. Então, se você chegou até aqui, você está procurando por soluções na sua vida que melhorem seu sono, que melhorem a sua imunidade, que é um tema atual e importante. Se você tem ansiedade, depressão ou muito desânimo e você também vive procurando algo que te ajude mais natural, esse aqui é um lugar muito legal para você conhecer, para você estar. A gente vai falar um pouco aqui, entre outras coisas, de meditação e relaxamento, mas não desliga o vídeo ainda, porque se você tem problemas em meditar, se você é aquela pessoa difícil de relaxar, tipo eu, que sou uma pessoa muito criativa, que trabalha com criatividade o tempo todo e com criação, e quando precisa relaxar, a mente não para, esse programa é um programa que eu indico muito para você. Quando eu pedi para o Hernani criar essa parte inicial, que trabalha com a saúde pessoal, e a Raíssa trazer a saúde da casa, e a gente uniu essas ferramentas, uma das coisas que eu pedi para o Hernani foi que ele guiasse exatamente as pessoas com a dificuldade de relaxar e meditar. E uma das coisas que você vai ter aqui no programa Casulo são áudios onde você precisa simplesmente botar o fonezinho de ouvido e deixar o Hernani guiar para fazer as práticas. E daqui a pouco você vai estar fazendo sozinho. Então, você não vai exigir de você mesmo algo que seja impossível e que você já saiba que não consiga fazer. Mas eu vou deixar o especialista falar. Eu vou começar a falar com o Hernani. Hernani, bem de longe aqui eu vou querer conseguir resumir o teu currículo, que é super extenso. O currículo dos professores está aqui na página e você pode ver. Mas o Hernani, há muito tempo, forma terapeutas, forma professores, tem uma vasta experiência com yoga e respiração, faz cursos, né, e atende pessoas com a técnica de renascimento, que é uma técnica que usa muito a respiração. Então, ele vem trazer para nós 3 técnicas muito, mas muito simples da respiração, da meditação e do relaxamento. E eu vou pedir, Hernani, para você conversar um pouquinho com a gente aqui dessa tua experiência, de como essas técnicas podem melhorar o nosso sono, a nossa imunidade, como é que elas podem reduzir essa sensação da ansiedade para quem sofre muito com isso, e te deixar uma pergunta também que o pessoal me pede muito aqui no Portal do Bem. A meditação pode nos ajudar a ampliar a nossa conexão espiritual, não religiosa, a nossa conexão com algo maior, mesmo que seja uma meditação super simples, como a que você ensina no curso aqui pra gente. Eu vou deixar a bola com você para você se apresentar e falar um pouquinho das práticas que você está trazendo aqui no Casulo. Bem-vindo! Oi, pessoal. Oi, Vanessa. Oi, Raíssa. Então, respondendo a tua pergunta, Vanessa, né? Em relação à meditação, aos benefícios de meditação, relaxamento e respiração, eu vou começar falando do outro lado da história, porque eu acho que aí vai dar um tom mais claro para as pessoas, né? Por que a gente tem que fazer meditação, relaxamento e respiração, né? O que faz ficar tão ruim que a gente precise procurar práticas, quaisquer que sejam, né? Qualquer coisa, remédio, enfim, né? O que a gente está vivendo e que ocasiona estados emocionais complicados e dolorosos, né, que a gente tem que lançar mão de alguma ferramenta, enfim, de alguma forma de minimizar o sofrimento. É importante a gente colocar, principalmente hoje, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, né, e isso soma, né, multiplica ainda mais o fato de que nós somos seres urbanos do século XXI. E seres urbanos do século XXI lidam com ansiedade, lidam com uma sociedade muito competitiva, né? Muito medo de violência, medo de ser assaltado, medo de perder emprego, medo do futuro dos filhos. Então, essa atmosfera urbana, moderna, de competição, de medo, né? De velocidade, né? Isso faz 2 coisas no nosso corpo
muito marcantes, assim, muito contundentes. A primeira coisa é a adrenalina. As glândulas suprarrenais são glândulas que ficam acima dos rins. Então, toda vez que a gente é confrontado com uma situação, como diz tecnicamente, de luta ou fuga, né, que deveriam acontecer poucas vezes na nossa vida, situações de estresse, né, tanto ruins quanto boas, né, tanto numa hora que você é assaltado na rua, quanto você está jogando uma final de campeonato. Aí o que acontece? Entra uma quantidade extra de adrenalina, noradrenalina no sangue, que faz aumentar o batimento cardíaco, aumentar a frequência da respiração, né? A gente fica frio porque o sangue vai para a musculatura interna para a gente ter poder de explosão. Isso deveria vir em certos momentos e ir. Só que em função da vida moderna, isso fica. Né? A gente vive, cada um de nós vive, uns mais, outros menos, uma situação crônica de adrenalização. E isso vai fazer um monte de coisas. Né? E o estresse é exatamente a cronificação dessa situação, aonde nós ficamos permanentemente nesse estado de luta e fuga, com a respiração acelerada, com os batimentos cardíacos acelerados, né? Isso, ao longo do tempo, vai fazer o que a medicina chama da gente entrar na fase de alarme. A fase de alarme é quando você desenvolve insônia, mexe com a tua vida sexual, te dá gastrite, mexe com o teu emocional, né? Aumenta a tua pressão, pressão alta, né? Um monte de coisas. Essa é a fase de alarme. Né? É o primeiro estágio da cronificação dessa síndrome, da síndrome de luta e fuga continuada. Né? Umas situações que deveriam acontecer pontualmente, isso acaba acontecendo o tempo todo. Claro, mais para frente a medicina vai dizer que você vai chegar na fase de falência, que é quando você faz um câncer, quando você faz um AVC, quando você faz um infarto, por exemplo. É interessante a medicina falar que a gente faz, né? Não que a gente tem. É claro que tem outros componentes, né? Tudo é muito complexo. Né? Tem a questão da alimentação, tem a questão ambiental, tem a questão genética, né? Tem muitas outras questões. Mas no que nos interessa aqui, que tem a ver com meditação, relaxamento e respiração, né? Esse é o ponto principal. E isso está sendo hiperdimensionado nessa situação de pandemia e de isolamento, onde muita gente está sozinha, onde muita gente está confinada num lugar, né, num apartamento nem sempre muito grande com a família toda, e problemas de relacionamento. Né? Muita gente está com problemas muito sérios financeiros e profissionais porque não pode trabalhar. Muita gente está sem ter o que fazer, né? Muita gente está sem poder lançar mão das suas anestesias, né? A balada, a praia, a bebida, as drogas, né? A festa. Né? Eu não estou colocando isso no sentido pejorativo, estou colocando isso no sentido psicológico. Né? Tudo aquilo que eu faço para tentar anestesiar ou fugir da minha dor. Todo mundo faz isso. Né? Cada um inventa jeitos. Né? O ideal seria meditar, fazer terapia, obviamente, é aí que a gente quer chegar. Mas o que a nossa sociedade oferece, já que a gente não tem educação emocional, já que a gente não aprende muita coisa, né? A gente não aprende a meditar, lidar com a nossa mente, né? A gente vai tentar, é quase visceral isso, eu vou tentar anestesiar, vou tentar fugir. E aí a gente lança a mão de um monte de coisas. Né? Vira workaholic, vira maníaco de academia, vira viciado em videogame, ou em drogas, ou em bebida, ou em sexo, ou em trabalho. Né? Tudo que é saudável pode virar droga. Essa situação adrenalizada, ela vai fazer, aí já pegando a questão da respiração, ela vai fazer com que a minha respiração fique alta, curta e rápida. Então, quem é estressado, se você prestar atenção em você, você vai ver que acontece exatamente isso. Né? A respiração deveria ser diafragmática, abdominal, né? Uma respiração mais lenta, mais profunda.
e ela vai subindo, ela vai ficando aqui no que a gente chama de musculatura acessória. Ela vai ficando rápida, curta e alta. E aí, agora falando de meditação, no yoga, a gente sabe, e os sábios do passado sabiam isso há muito tempo, que a velocidade da mente está intrinsecamente ligada com a velocidade da respiração. Quando eu pilho a minha respiração, pilha a minha mente. Quando eu pilho a minha mente, pilha a minha respiração. E isso fica um ciclo vicioso. Quanto mais eu estresso, mais adrenalina fica no meu sangue, mais a respiração é curta, alta e rápida, mais a minha frequência cardíaca é rápida, mais a minha pressão sobe, e isso acaba, é por isso que vai lá para a fase de alarme de falência. Então, por que é importante a respiração nesse curso, né? Esse curso que a gente bolou, né, Vanessa e eu, bolamos um curso, não é para expert. A gente bolou esse curso para pessoas normais, comuns. Então são técnicas dessas 3 áreas, meditação, respiração e relaxamento, extremamente simples. Não depende de ser iniciado, não depende de fazer yoga, né? Não foi para esse público, embora esse público possa se beneficiar, obviamente, mas são técnicas extremamente fáceis, extremamente eficientes, para a gente poder dar conta disso, para a gente poder introduzir no nosso dia a dia. Todo dia você não dorme, levanta, vai no banheiro, faz cocô, xixi, toma banho, escova dente, come 3 vezes por dia, trabalha. Todo dia você não faz isso? Então por que todo dia também a gente não dedica um tempo para a gente? Né? Para meditar, para relaxar, né? Para reeducar a nossa respiração. Então a ideia é municiar vocês de ferramentas, de instrumentos para reverter esse processo. Para que a sua respiração volte a ser baixa, profunda e lenta. Inclusive eu dou vários truques, vamos dizer assim, né, terapêuticos muito simples, né, para você lançar a mão quando a pressão subir, quando tiver febre, quando tiver estressado, ou quando tiver insônia. Para isso que serve esse curso, né? Não é um curso com finalidades transcendentais, é um curso com uma finalidade muito pé no chão, muito feijão com arroz, né? Porque a gente tem que começar do feijão com arroz. Então, quando eu reverto, quando eu reaprendo a respirar, quando eu lanço um olhar de consciência para a minha respiração, percebo como eu respiro, percebo o que está errado, imprimo uma outra forma de fazer, isso vai ter uma repercussão, porque o nosso corpo é uma teia, né? Corpo físico, emoções, psique, energia não estão desatrelados, né? Você mexeu em um, mexe com todo mundo. Então, quando eu recupero uma respiração mais correta, lembra daquilo? Quando a minha respiração começa a ficar mais lenta e mais profunda, a minha mente começa a se acalmar. Quando a minha mente e a minha respiração começam a se acalmar, menos adrenalina é jogada no meu sangue, menos tempo eu fico naquela síndrome de luta e fuga. Vai revertendo esse quadro, né? Isso não quer dizer que a gente vai substituir remédio, nem psicoterapia de forma nenhuma. Isso vem até para turbinar esses processos, né? Para otimizar esses processos. Porque o que eu estou trazendo aqui são processos muito simples, né? Quando você relaxa, quando você aprende a relaxar e introduz isso na tua vida, o teu corpo automaticamente vai retrocedendo aquele processo. Então, quando você relaxa, a frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui. O que eu quero que você entenda é a profunda conexão que tem entre respirar, meditar e relaxar. Uma coisa vai interagir e turbinar com a outra. Tá? E aí você vai recuperando uma respiração melhor, uma atividade mental de mais serenidade, né? Uma condição orgânica melhor. Né? Você vai podendo melhorar a sua hipertensão, melhorar a sua insônia, melhorar a sua ansiedade, melhorar a sua angústia, melhorar a sua síndrome do pânico, melhorar a sua depressão. Né? Essas 3 técnicas vêm como ferramentas de ajuda, de auxílio, né? Nesses pontos de sofrimento, na angústia, na ansiedade,
na insônia, na depressão, né? E eu espero que você possa inserir isso na sua vida. E Vanessa me perguntava sobre a questão da meditação e da espiritualidade, né? Eu acho que espiritualidade é um termo muito amplo, né? Para uns, espiritualidade está ligada com religiosidade, o que não é o meu caso, por exemplo. Para outros, espiritualidade está relacionada com uma atividade intelectual, uma atividade racional sofisticada e brilhante, uma apreciação estética apurada, né? Então, é muito relativo o que cada um entende por espiritualidade. Mas, com certeza, quando eu medito, quando eu relaxo, quando eu respiro bem, isso vai ter uma repercussão profunda em todo o meu ser, né? Então, se eu tenho uma saúde física, se eu tenho uma saúde psíquica, se eu tenho uma saúde emocional, se eu tenho um equilíbrio nessas áreas, obviamente que a minha espiritualidade, seja lá como eu concebo isso, religiosa ou não, né, intelectual ou não, emocional ou não, não importa, é claro que isso vai ser beneficiado. Tá bom? Então, todo mundo convidado para experimentar, né, e para incorporar isso na vida. Né? É muito fácil incorporar isso na vida. O pessoal da neurociência diz que em 21 dias você faz novas sinapses. Né? Se você repete, e repetição é a grande chave do processo de transformação, de implementação de novos hábitos. Então, todo mundo convidado. E eu estou aqui, inclusive, nos meus contatos, à disposição para suporte, supervisão, tirar dúvida, né, sempre que vocês precisarem. E okay? hoje o que o Hernani traz, a questão de estar no presente, que essas práticas nos ajudam a estar no presente, né? Tem um livro best-seller, que é O Poder do Agora, e a gente começou a despertar para isso. E agora, muito mais, é importante porque a gente está em isolamento, mas isso é um legado, essa presença, que precisa ficar mesmo depois que a pandemia passar. E aproveitando que a gente está nesse estado de isolamento, a gente começou a olhar para a nossa casa, e agora eu vou chamar a Raíssa para conversar um pouquinho. Quando eu começo tudo que a Raíssa traz, e a Raíssa é uma arquiteta e terapeuta de ambientes, e ela forma curadores de espaço. Você já sentiu que você passa em algum cômodo da sua casa e você se arrepia? Você sabia que é possível limpar memórias negativadas de objetos na sua casa e que é possível fazer com que a sua casa seja um santuário? Porque é uma escolha que a gente pode fazer nesse momento de pandemia. A nossa casa vai ser encarada como uma prisão ou como um santuário? Então, nesse combo que a gente está fazendo no programa Casulo, a gente está fazendo esse cuidado todo pessoal que o Hernani acabou de descrever, mas a gente vai aprender que agora que a gente está mais tempo na nossa casa, é um bom momento para a gente ver essa casa como um ambiente vivo. E sabe, Raíssa, uma das coisas que cada vez que eu ouço você falar nas aulas, eu lembro das pessoas falando aquela máxima: olha, fala baixo que as paredes têm ouvidos, e as paredes têm muito mais que ouvidos, e você ensina isso de uma maneira muito linda. Eu queria que você comentasse um pouco do seu trabalho e do que você trouxe aqui para o programa Casulo, para as pessoas aprenderem, e também nessa simbiose, né? Nessa nossa relação com a casa. Por que a casa pode estar, de repente, interferindo no nosso sono, na nossa ansiedade, na imunidade, e como que a casa abriga essa conexão espiritual que a gente está fazendo, seja ela qual for, por que é tão importante a gente passar um processo de tratamento de saúde da nossa casa também, querida. Fala um pouquinho para nós, o que você trouxe para o Casulo. Gratidão, Vanessa, pelo convite, gratidão, Hernani, pela parceria. A gente está num trabalho super bacana, para mim foi uma honra e um projeto super lindo, né? Porque, como o Hernani falou muito bem, é trazer ações, pequenas práticas, orientações simples, para que a gente possa colocar isso de fato em prática. A gente não precisar fazer um curso de formação, algo muito extenso. Isso é para quem hoje está buscando ações imediatas para o bem-estar. Então, eu acho que essa palavra bem-estar, ela cai muito bem no programa Casulo. E o programa, para mim, essa idealização, né, da Vanessa foi sensacional, porque a gente trabalha com o corpo, com a mente, com a casa. E isso faz com que todos os aspectos relacionados ao seu bem-estar, de fato, esteja completo. E a casa, sim, muitas vezes a gente não... Aliás, a maior parte das pessoas não tem noção do que está por trás.
Eu sempre gosto de fazer uma pequena ideia, que a pessoa imagine um pouco. Imagine você tendo dentro da tua casa, imagine que você pode enxergar as doenças energéticas e a sujeira energética que está na tua casa. Agora imagine que essa visualização seria com cores escuras, cinzas, marrons, fungos, e você começa a imaginar os cantinhos da tua casa que estão com energia parada, que você não movimenta. Porque quando tudo, né, gente, tudo começa primeiro no energético, para depois manifestar no físico. Isso daí, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre os corpos sutis, sobre toda essa estrutura energética da própria matéria, a gente sabe que existe um campo vibracional. Tudo vibra. Uma mesa, uma cadeira, uma parede é feito de matéria, uma matéria como o nosso corpo. A diferença é que nós temos o sopro vital, nós temos a estrutura do espírito dentro de nós, um processo muito mais complexo, óbvio. Não estou comparando a complexidade de um corpo humano com uma matéria física de parede, de mesa. Mas existe, em termos de moléculas, em termos de estrutura, de composição de matéria, e aí a gente pode falar um pouquinho da alquimia, dos 4 elementos, e pode estender bastante esse assunto. A estrutura é a mesma e tudo vibra. A diferença de uma vibração de uma mesa para uma pessoa é a quantidade, a coesão em que as moléculas elas estão vibrando ou estão unidas. Então, é basicamente isso. Quem nunca viu a diferença dos estados de sólido, líquido e gasoso do próprio elemento água, por exemplo? Então, isso está por todos os lados. Quando a gente vê um espaço que está com sujeira física, pode ter certeza que aquele espaço ele também está com sujeira energética. Assim como todo o campo que vibra no sutil e manifesta no físico, esse cantinho que está ali, ele também está manifestando em nível energético e primeiro está sujo lá. Isso significa que quando você movimenta a tua casa, você movimenta a energia dos espaços, você tira as coisas do lugar, você tira o que não mais serve, isso gera um fluxo de movimento que simplesmente tira a estagnação que pode estar havendo na sua vida. Eu não sei se todos conhecem, né? Mas a gente tem o próprio baguá da casa. O baguá da casa são como os chakras da casa. Nós temos uma relação direta com esses guás. Por quê? Tudo que está aqui em meu campo, o meu campo de memórias, vibra num estado que acessa um campo da casa. Isso aqui é um processo que existe uma troca, existe uma consciência viva dentro da casa, que nós chamamos de deva da casa. Muitas pessoas acham que só são paredes, e quando a Vanessa coloca muito bem esse termo, né? Cuidado, as paredes têm ouvidos, e tem mesmo. As paredes são grandes absorventes de memórias, assim como a nossa própria aura humana. Por quê? Porque aqui eu estou com o meu corpo físico, mas existe uma aura que vibra e que tem contato com a matéria. As paredes são porosas, os tecidos são porosos, todos esses campos, eles são capazes de absorver energia. E os objetos também. Então, nós temos diversos objetos que trazem lembranças. O processo é quando nós temos um objeto que nos traz uma lembrança, no momento que nós olhamos para esse objeto, nós fazemos uma leitura, isso starta um padrão mental que faz uma alteração na minha estrutura do meu sistema nervoso e muda o meu campo áurico vibracional. E quando eu faço essa conexão com esse objeto que está com uma energia mal qualificada, uma lembrança, um pensamento negativo, todo esse campo começa a vibrar e expandir para o espaço da casa. Quanto mais esses processos de troca acontecem, mais essa vibração passa a se acoplar naquele determinado ambiente. Então, daí, a gente não precisa nem pensar muito, né? Respondendo à pergunta da Vanessa. Nós temos um espaço físico que tem uma troca energética direta com o nosso campo áurico, que tem uma troca direta com a nossa memória. Afinal de contas, o que é a aura? A aura é a própria memória humana, né? Que a gente faz a nossa leitura através de sinapses, isso vai para a nossa coluna, acopla num chakra e isso vibra. Esse campo, ele vibra e está na casa. Se eu tenho um problema por exemplo, um conflito, uma briga familiar, o que é muito comum, esse tempo de isolamento, então, a gente está se deparando com muitas situações que estão sendo bem interessantes, né? Porque são assuntos que precisam ser tratados nas famílias. E muitas vezes não estão sendo tratados por falta de tempo. As pessoas estão correndo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas esquecem de perceber que nós nascemos em determinadas famílias por razões específicas. Existe um processo para dirimir, existe um processo para ser tratado. E agora a gente está tendo que lidar
com todos esses aspectos. Então, o diálogo, mais do que nunca, se torna fundamental, o perdão, mais do que nunca, se torna fundamental, e para isso nós precisamos facilitar os processos. Que processos são esses? Os nossos processos internos, através da nossa respiração, da meditação, que para mim é fundamental em todos os processos, né? O relaxamento, estar realmente no estado de serenidade para que você não se conecte com a vibração do outro e, com isso, poder estabelecer a ordem plena, a ordem divina. E muitas vezes esses estados de conflitos, eles são piorados com a situação do ambiente. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos situações de cruzamentos de rede Hartmann, portais decativados, eletromagnetismo, radiofrequência, energia vermelha, energia preta, verde telúrica, verde elétrica não telúrica, ponto não biótico, ponto estrela. Aqui são diversos processos. A gente não adentra nisso nesse programa. Por quê? Porque o programa ele visa práticas. Isso é um assunto bem extenso da terapia de ambientes, mas o que é mais fantástico desse programa Casulo é que eu trago pequenas ações práticas, onde você já consegue reverter no seu quadro físico uma série de problemas, de vibrações negativas, de energias mal qualificadas, que muitas vezes estão atrapalhando a sua convivência, o seu sono. Então, se a gente tem, por exemplo, um ambiente que está vibrando numa faixa muito baixa por conta de problemas, de brigas, você não tem como dormir. Imagine um casal que está passando por uma crise. Se esse ambiente ele não estiver sendo cuidado, ou se ele nunca tiver sido cuidado, se essa casa ela foi alugada, veio de uma outra pessoa que teve uma separação, aquela informação ela está vibrando naquele ambiente. E nós podemos estar sofrendo interferências por conta do ambiente. É claro, como o próprio Hernani falou, nada é uma coisa só. A gente nunca pode considerar um único fator. Tudo é uma complexidade de diversos fatores. Eu só acesso essas informações se eu baixo a minha vibração. E por isso a importância de estar me mantendo serena, de estar mantendo o meu campo energético equilibrado. Para quê? Para que eu possa manter, né, numa conexão de uma vibração mais alta. Agora, junto a isso, nós precisamos, então, fazer uma limpeza, fazer pequenas práticas. Então, nesse curso eu ensino, nesse programa eu ensino vocês a identificar energia parada, identificar objetos que têm as memórias ou vibrações mal qualificadas. Ensino vocês a fazer algumas limpezas energéticas, a fazer a reprogramação dessa informação que está nesse objeto mal qualificado, fazer uma limpeza geral, ensino um processo de triagem, separação de coisas na tua casa que você não usa mais e que pode estar estagnando a tua vida. E um ritual belíssimo, que é o ritual da coluna búdica, onde você pode instalar no seu cristal uma energia de sustentação. Eu utilizo um portal psiônico para que você ancore essa energia e isso possa estar dando uma sustentação por mais longo prazo na sua casa. E com isso você está mantendo aí revigorado esse fluxo de equilíbrio que é o nosso grande interesse, estar no bem-estar, para podermos ser quem verdadeiramente somos e podemos, de fato, exercer a missão que nos foi dada, que nos foi aceita quando viemos nesse processo encarnatório nessa vida. Acho que é isso, Vanessa. Falei demais, falo demais, eu disparo, mas é isso aí. É isso aí, queridos. Bom, vocês conheceram um pouquinho agora dos professores que vão guiar você no programa Casulo. Nós temos uma comunidade fechada no Facebook com os alunos que estão fazendo os programas, né? Os programas e fazendo as práticas. Então, você vai ter acesso à Raíssa, acesso ao Hernani para tirar qualquer dúvida. Mas eu já vou dizer que as dúvidas quase inexistem, porque não é um curso de formação, as práticas são muito fáceis. E quando você entrar no programa, você vai aprender a meditar, relaxar e a fazer a parte da respiração com áudios do Hernani, com alguns videozinhos, mas você vai poder escolher se você quer fazer uma meditação com mantra, uma meditação com respiração, qual é aquela que você se sente melhor. Tem um processo de individualização aqui também, né? E com um amparo do Hernani para tudo aquilo que você precisar. E da Raíssa também. Você vai aprender a fazer uma respiração completa, alta e baixa, um exercício muito legal que o Hernani propõe. Você vai ter os áudios, como eu comentei, para você ter praticidade, colocar no seu celular, poder levar quando você viaja, poder colocar
quando você for dormir, o relaxamento antes de dormir é muito bacana e a gente vai disponibilizar ainda um áudio de indução natural ao sono que o Hernani faz, que é maravilhoso. No relaxamento você volta do relaxamento, na indução ao sono não, você continua porque a ideia é que você durma. Então você vai ter esse auxílio para dormir também. Quando começa a parte da Raíssa, que é a parte da casa, você vai começar a identificar, como ela já falou um pouquinho aqui, os objetos, fazer uma triagem, vai conseguir limpar a sua casa e ter uma prática de sustentação dessa energia que você está construindo. Então, aquilo que você constrói no seu âmbito pessoal é sustentado por uma energia da sua casa mais limpa. Então, vamos parar de perder tempo, né, nessa nossa existência, ficando adoecidos e baixando a nossa vibração, se a gente tem um monte de ferramentas aí disponíveis. Eu convido você a conhecer o programa que está aqui nessa página, para você ver tudo que você vai receber. Você vai receber um bônus, que é um e-book do Hernani, com dicas muito práticas. O Hernani é um excelente escritor, então tem um livro com várias reflexões. Você está meio para baixo, está down, dá uma lidinha numa reflexão por dia ali que você vai complementar esse programa muito bem. Esse programa está aberto, aqui mesmo na página você faz a sua inscrição, a gente te espera lá do outro lado no grupo do Facebook e vou falar, o valor desse curso, o investimento, a troca que você faz conosco que estamos produzindo e organizando isso, é uma troca infinitamente menor do que uma terapia, infinitamente menor do que um monte de remédios que a gente acaba tendo que tomar porque a gente não faz a nossa parte na saúde, que é estar no presente e fazer com que a natureza que existe no nosso corpo, como a respiração, meditação e relaxamento, ajam a nosso favor e porque a gente não cuida do nosso ambiente também. Então, o acesso a esse curso é vitalício, você parcela em 12 vezes e você tem sempre as ferramentas para você consultar, fazer, baixar os áudios, baixar os símbolos. Tem uma coisa que eu não falei também muito legal que a Raíssa disponibilizou, que são os símbolos que você imprime e ela te orienta em que partes da casa você coloca, que são símbolos de sustentação e de proteção energética. Então, gente, esse é um combo maravilhoso para a sua saúde e a saúde da sua família. Porque quando a gente se trata, a gente também reverbera em quem está com a gente. Se a gente está tratando a casa, a gente está multiplicando isso para 2, 3, 4, mais pessoas. Então, esse é o momento da gente fazer jus a essa nossa jornada aqui na Terra e cuidar da nossa saúde e do nosso ambiente. Espero vocês lá no curso. E qualquer dúvida, a gente está aqui no e-mail do Portal do Bem para tirar as dúvidas. Até mais!